Direto ao Dharma, o tema de hoje é sobre a confiança. A gente extrai aqui esse tema do livro As Leis de Aço e o tema de hoje é sobre a confiança. Mestre Okawa nos ensina 3 fatores para o sucesso na vida. Confiança, ela sempre está relacionada ao sucesso. Pessoas de sucesso, pessoas que têm conquistas na vida, são pessoas de confiança. Elas têm autoconfiança, elas confiam nelas mesmas. E o mestre Okawa inicia dizendo que ter o que fazer é muito importante e poder trabalhar é uma alegria. E isso é curioso num país como o Brasil, que é avesso ao trabalho. No Brasil, infelizmente, como senso comum, apesar do brasileiro ser um povo trabalhador, apesar do povo brasileiro ser um povo que coloca a mão na massa, que busca ir para o trabalho no trem lotado, no ônibus lotado, que leva 4 horas para chegar no trabalho, que busca empreender mesmo com uma enxurrada de impostos, é um povo trabalhador. Mas a gente tem conhecimento que, infelizmente, no Brasil, o senso comum da sociedade não favorece o trabalho. Parece que quem trabalha não é esperto e o espertão é aquele que ganha um auxílio, é aquele que sempre dá um jeitinho, sendo que o que o mestre Okawa ensina é isso, que você poder trabalhar, você poder desempenhar uma função é uma alegria. E a gente deve buscar viver a nossa vida inteira com a sensação de que a gente tem ainda o que fazer nesse mundo, que nós temos deveres a cumprir, que nós temos mensagens que a gente precisa transmitir às pessoas, que nós temos projetos ainda inacabados. Esses pensamentos se tornam o seu senso de missão e acendem a chama do seu entusiasmo. Por isso, independente da sua idade, da sua faixa etária, sempre tenha o que fazer. Sempre tenha planos para o futuro. Sempre pense no que você pode fazer daqui para frente. O que te dá vontade de viver? É aquela história, o que você acorda de manhã, sabe que você precisa fazer e você tem vontade de fazer. Atividade física, trabalho, a igreja, os amigos, a vida social, projetos seus, planos seus particulares. Você pode, por exemplo, gostar de aprender idioma, você pode gostar de pintura, enfim. Saiba disso, sempre tenha algo que você busca fazer. Viva a sua vida numa constante busca e mantenha-se ocupado sempre. Se você está na idade ativa, é natural que o trabalho vá te ocupar e isso faz parte da vida. A gente vai viver mesmo ocupado e isso é bom, claro. É importante buscar o equilíbrio na vida, de forma que a gente não coloque tudo no trabalho e tenha fracasso em outras áreas, mas manter-se ocupado é algo bom. A ocupação tem uma função terapêutica. A ocupação faz você esquecer muita coisa. A ocupação, ela te dá senso, ela te dá vontade. Por isso, mantenha-se ocupado. Essa ocupação vai gerar o seu senso de missão quando você faz aquilo que você acredita, quando as suas ações estão alinhadas com os seus valores, e esse ponto é importante. Quando as suas ações estão alinhadas com os seus valores. Você tem valores pessoais, você tem princípios pessoais, e você busca, então, agir com base nesses princípios. E as suas ações, então, serão carregadas de propósito, de senso de missão, e é aí que o entusiasmo aparece. Tendo entusiasmo, você poderá fazer tudo. E é perseverando com forte convicção que as coisas darão certo. O mestre Okawa também nos ensina que hoje a humanidade, nós temos alguns defeitos. E um defeito das pessoas da era moderna é que elas carecem, é que falta gratidão.
As pessoas hoje estão pensando somente em ganhar alguma coisa e não se preocupam em dar nada. Só pensam nos direitos, mas não pensam nos deveres. Só pensam em obter dos outros cada vez mais sem dar algo. Não buscam dar mais do que recebem, pelo contrário, buscam receber cada vez mais sem dar nada em troca. E é importante para a gente desenvolver o senso de gratidão que a gente busque valorizar o que nós temos agora e percebamos o quanto nós já recebemos. É só a gente ter essa vontade de reconhecer tudo que a gente já recebeu. A gente já recebeu muito e sentir a gratidão pelo que a gente tem é o primeiro passo para o amor que se dá. É o primeiro passo para a vida de amor que se dá, para a vida de retribuição. E o nosso caminho se abre quando nós temos o sentimento de gratidão e a vontade de retribuir. Por isso, leve muito em conta diariamente a importância do sentimento de ser grato pelo que você tem, de reconhecer aquilo que você tem e ter a vontade de retribuir. Já que eu tenho tanto, já que eu tenho recebido tanto, através das minhas ações, eu vou buscar retribuir. O mestre também nos ensina para que nós não ficamos nos restringindo por fatores inatos, como, por exemplo, a família, o DNA que recebeu dos pais ou realizações do passado. Tem muitas pessoas que elas sentam sobre as vitórias do passado. Elas ficam sentadas sobre as vitórias do passado, falando do passado e ficam estagnadas. Ah, eu fiz tal faculdade, eu trabalhei em tal empresa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas uma pessoa que só fala do passado, ou só fala das vitórias do passado, ela está estagnada. Apesar dela ter a sensação de vitória, ela está parada. O fundamental é você continuar os seus projetos. Você estar sempre em movimento. Estar sempre conquistando. Sempre buscando. Isso é o verdadeiro caminho da confiança e da vitória na vida. Se ninguém quiser ajudar você, se erga sozinho e continue firme na sua jornada até você conseguir. Quem tem uma convicção forte assim, vai funcionar como um imã que atrai a ajuda das outras pessoas. Mas se você não tem confiança em você, você acaba recebendo muitas críticas, ofensas, e então vai acabar cedendo a essas críticas ou a essas ofensas. A pessoa que tem coragem, ela se ergue sozinha e ela tem determinação de continuar em frente, independente do que aconteça, continuar em frente, independente até mesmo das críticas que ela recebe. Todos nós temos um grande potencial. Nós, por sermos filhos de Deus, filhos de Alcantara, parte da luz do Criador está dentro de nós. Imagine, então, a força tremenda que você tem dentro de você, o potencial tremendo que você tem dentro de você. E esse potencial ele é desbloqueado quando você abre o seu coração e recebe muito mais luz do universo. Quando você lapida a sua alma, quando você se dedica à prática espiritual, quando você busca aprender os ensinamentos. Essa prática espiritual, ela vai aumentando o calibre da sua alma, você recebe muito mais luz devido ao seu calibre estar expandido, e você então vai utilizando o seu potencial. Se você se esforçar para cumprir a sua missão como filho de Deus, você vai se tornar uma pessoa tão diferente que nem mesmo você se reconhecerá. Quando você pensa, eu vivo para cumprir uma missão que Deus me deu. Eu vivo para resolver o caderno de exercícios da minha vida. Dessa forma, a confiança e a autotransformação vai acontecer.
O futuro, ele muda todos os dias, a cada segundo. Por isso, mude o futuro em uma boa direção. Percebam que o que o mestre Okal ensina aqui não é o fatalismo. Não é a questão de que o futuro está determinado. O que o mestre Okal ensina aqui é o futuro muda todos os dias, a cada segundo. Já que o futuro muda, você tem o poder de mudar o futuro para uma boa direção. O ano que vem, você tem a capacidade de fazer o ano ser melhor. Isso é importante. Em vez da gente esperar que o ano seja bom, por que a gente não faz algo para que o ano seja bom? Por que a gente, então, não cria metas realistas, concretas, com prazo, e executa essas metas para ter um bom ano? A pergunta é: qual o seu plano para 2026? Você tem um plano? Você tem um plano para a sua vida pessoal? Você tem um plano para a sua vida profissional? Você tem um plano para a sua vida financeira? Você tem um plano para a sua saúde? Você tem um plano para a sua vida espiritual? Você tem um plano para a sua vida familiar? Qual é o seu plano? Quando você tem um plano definido e você cumpre esse plano, você consegue mudar o futuro em uma boa direção. Esse é o ponto-chave de hoje. O futuro muda todo dia. O futuro muda a cada segundo. Enquanto você busca concretizar ou executar o seu plano, muitas vezes você não consegue conquistar 100% do que você planejou. Mas, mesmo que você conquiste só 1% do que você planejou, se você mantiver o seu objetivo em mente, esses 1% daqui a pouco cresce para 2%, 3%, até 20% ou mais. Por isso, não se considere pequeno. Você é um ser limitado, porque está hoje no plano físico, mas o poder do universo é imenso. E essa é a fonte da nossa coragem. É o fato de que nós somos filhos de Deus, filhos de Alcantara. É o fato de nós termos nascido com um sentido, com um propósito, com um objetivo. Ninguém nasce à toa. Os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Por isso a importância da gente estar em contato com a palavra de Deus, com a palavra de Alcantara, e buscar o autoconhecimento. Quando você busca o autoconhecimento, você vai começar a entender o sentido da vida, a missão da sua vida, e isso vai te dar confiança e coragem para você seguir em frente. Acredite nesse seu potencial, tenha um plano, execute o seu plano e tenha essa mentalidade do maratonista. É como o mestre Okal ensinou, se você conseguiu só 1% do seu plano, 5%, continua trabalhando. Tenta de novo. E você vai ver que esse acúmulo vai levar você para lugares que nem mesmo você imaginava.